Agora vamos fazer as classificações da tabela periódica. Classificar a tabela periódica são duas classificações independentes, por isso que tem esses tópicos exatamente separados e interligados. Cada classificação significa uma coisa. Então, ou o elemento ele é metal, ametal, hidrogênio ou gás nobre, ou ele também pode ser representativo, transição interna, transição externa ou gás nobre. Então, ele pode ser simultaneamente representativo e ametal. Uma coisa não tem interligação com a outra. Então, vamos entender exatamente primeiro em relação à classificação dos representativos e dos de transição. Representativos são aqueles que a gente antigamente chamava de A. Então, às vezes, alguma tabela periódica antiga, você ainda pode ver aquela denominação A. Família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. A ou o representativo são esses blocos que aqui na nossa tabela está em roxo. Esse bloco são simplesmente uma organização onde tem elementos que têm um comportamento já previsível. Já no bloco verde, a gente tem os elementos de transição. Elementos de transição podem ser os elementos de transição interna ou elementos de transição externa. Autoexplicativo, é só a gente olhar para cá. Dentro desse bloco verdinho, tem duas linhas aqui no meio, LA, LU, AC e LR, que representa justamente os actinídeos e os latanídeos. Então, esses dois da linhazinha de baixo são os elementos de transição interna. Elementos de transição externa são esses que estão no bloco também verde claro, só que no meio da tabela periódica. Certíssimo? Além disso, os gases nobres não se misturam, meritocratas maravilhosos, já nasceram prontos, então os gases nobres são sempre os gases nobres, e o hidrogênio, coitado, cara sozinho, singular e sem família, então ele também tem a sua classificação própria. Além disso, os elementos também podem ser classificados como metais, ametais, gases nobres e hidrogênio. Metais são esse bloco que está aqui para a gente como um azul claro. Os ametais são os amarelinhos, gases nobres, família 18 e hidrogênio ali na pontinha. Principal informação, metal e ametal significa alguma coisa. Então, quando a gente chama o elemento de metal ou metálico, significa que ele tem tendência a perder elétrons. A gente precisa muito dessa informação daqui para frente. Então, alguém que é metal, o elemento que é metal, ele tem uma tendência natural a perder elétrons. Tendência não é necessariamente ele vai fazer. A melhor das possibilidades para ele é perder elétrons. Ametais, por tabela, se o metal tem tendência a perder, é porque o ametal tem tendência a ganhar elétrons. Se a gente for parar para pensar na distribuição eletrônica que a gente fez, a gente descobriu quantos elétrons cada um tinha na última camada. Então vamos raciocinar. O cara tem 7 elétrons na camada de valência dele. Ele vai ter, então, tendência a receber elétrons. Se ele tem tendência a receber elétrons, chama-se ametal. Então, esse elemento vai ser um elemento ametálico, certo? Para o outro lado, vamos pensar quem está ali na primeira família, os metais alcalinos, por exemplo. Eles têm um elétron na camada de valência. Um elétron na camada de valência, a tendência dele é perder esse um elétron. Não vou conseguir ganhar 7. Certíssimo? Gases nobres nasceram prontos. Eles têm 8 elétrons na camada de valência. Não precisa se esforçar para nada, não vai querer fazer ligação, não vai ter uma reatividade considerável. Então, na maioria das vezes, ele é inerte. Já o hidrogênio, coitado, o hidrogênio, ele não tem família. A questão do hidrogênio é, como ele tem um elétron na camada de valência só, e ele só tem uma camada, essa uma camada, a primeira camada, ela só cabe 2 elétrons. Como ele tem um elétron, ele não tem como perder o único elétron que ele tem e simplesmente se tornar um próton. Qual é a definição que a gente tinha para metal? Metal tem tendência a perder elétron. Então, o hidrogênio não tem como ser um metal, porque ele não vai perder o único elétron que ele tem. Ah, então ele é um ametal? Não, ele é o hidrogênio. Como a gente também associava, quem está na mesma família tem propriedades semelhantes, apesar dele estar ali quase que em cima, né, dos alcalinos, ele não é metal, não pertence aos metais alcalinos,
e ele não tem família.